Aproveita da presença do Senhor na sua vida. Desfruta desse momento da presença do Senhor com você. Às vezes nós chegamos num culto como esse tão preocupado com tantas coisas, tão inquieto com tantas outras, e não conseguimos desfrutar da presença daquele que está no ambiente, preparado para receber a tua adoração, para receber o teu culto, para receber o teu louvor. Eu quero que você aproveite esse momento. Fala com Ele o que está no teu coração. Fala com Ele como é que você está se sentindo. O que é que você está sentindo. Ele está aqui. Com certeza Ele está aqui. E é a Ti, Jesus, que nós nos rendemos. É a Ti, Senhor, que nessa noite nós nos prostramos. É a Ti, Senhor, que nessa noite nós confessamos o nosso amor, como também confessamos os nossos erros, confessamos os nossos pecados. Certo que o Senhor, que nos assiste em todos os momentos, é um Deus perdoador e nos ajuda das nossas fraquezas. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, continuar a falar conosco, Senhor, porque o Senhor já está falando. Que o Senhor possa continuar a falar aos nossos corações, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, para a glória do teu nome. Aproveitando que você está de pé, boa noite a todos, a paz do Senhor, uma alegria revê-los. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Esse vai ser um dos textos que nós vamos ler nessa noite, de uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que não desejo terminá-la hoje. Na realidade, ela é uma construção de algo que Deus está fazendo, não só na minha vida, mas com certeza também na sua. Mas que a gente precisa ter o entendimento correto disso. E nós vamos voltar a falar muito a respeito disso, desses próximos encontros. Capítulo 12, versículo 6, vai nos dizer assim: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filho. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Tome assento, queridos, por um instante. Deus me deu a oportunidade, nesses dias atrás, participar de um congresso em São Paulo, que já estava na agenda da igreja já há algum tempo. E eu fui extremamente impactado em alguns momentos desse congresso. Num dos momentos que eu fui extremamente impactado, foi o momento que eu fui participar, até de uma forma meio errada. Eu entrei na sala errada, né, de um workshop, e eu fui ouvir sobre conexão e discipulado de pré-adolescente.
eu fui tomado pelo Senhor, com uma compreensão de como o maior investimento tem que ser nessa faixa de idade que vai até os adolescentes. E assim, minha cabeça, confesso que deu um nó, porque eu nunca me vi envolvido com essas faixas de idade. Meu envolvimento é maior com o discipulado. Então eu fui extremamente impactado nesses encontros. Mas eu também fui impactado na palavra, em duas palavras que houveram no congresso, do pastor Cote. E uma delas ele foi falar no domingo pela manhã. Ele foi falar sobre o texto que está lá em Apocalipse, das cartas que estão escritas às igrejas, que Jesus envia às igrejas da Ásia. E no final de uma explanação, ele faz uma pergunta simples, e que me remeteu a uma situação que faz parte da minha história. Ele diz assim, que Jesus tivesse que enviar uma carta para você, qual seria o teor dessa carta? Se Jesus tivesse que escrever algo endereçado a você, como ele fez às igrejas da Ásia, qual seria o teor que estaria nessa carta? E eu me lembrei de uma circunstância que eu passei há algum tempo atrás, algum tempo é muito tempo, em que eu escrevi uma carta para o meu filho. E por que eu escrevi uma carta para o meu filho? Porque de vez em quando as palavras, elas só não estão carregadas do que elas se referem, mas também estão carregadas das emoções. E a gente não sabe lidar com as emoções. Então, às vezes falar se torna perigoso, se você não souber controlar as suas emoções, se você não souber ter um autocontrole das coisas. Porque carregada de tanta emoção, pode ser que a maneira como você coloque as palavras, ela não alcance o objetivo que você deseja. Então, eu não sou muito ávido em escrever, parei um dia para fazer uma carta e detalhar nela algumas circunstâncias, alguns sonhos, algumas situações, relembrar alguns momentos, trazer algumas informações que eu julgava importantes para aquele momento, e eu escrevi uma carta porque nela estava contido tudo aquilo que eu desejava. Mas por que eu fiz isso? Porque eu fiz isso a alguém a quem eu amava muito, amo muito, e ele recebeu, porque ele também entendia e compreendeu de que o que estava escrito naquela carta era importante para aquele momento. E Jesus aqui está nos colocando uma condição, que é sobre esta condição que eu quero falar. A condição de filho. Porque Samuel vai dizer que o Senhor não seria como pais, e nós seríamos a eles como filhos. E todo pai vai corrigir o filho que ama. E uma das coisas que a gente precisa restaurar nesses dias é a nossa identidade de filho. Está havendo muita confusão nos dias de hoje, das pessoas se aperceberem da sua identidade.
E eu não quero entrar aqui nem no mérito da questão, porque ela é bem complexa. Mas a gente percebe que a falta de identidade está criando uma confusão muito grande. As pessoas, por falta dessa identidade, elas não conseguem se aperceber o que elas são. E às vezes nem se aceitam como são, ou o que são. Por quê? Porque elas não conseguem ter essa ideia de identidade, de quem são. E nós precisamos compreender e termos um entendimento correto para não ficarmos confusos de quem somos. Somos filhos. Amém, queridos? Nós somos filhos. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, vai dizer: mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Filho, eu e você precisamos ter essa convicção de que somos filhos. Porque quando você compreende a sua identidade como filho, muda toda a tua dinâmica de vida para com Ele. Toda a tua dinâmica de vida. O problema é que essa falta de compreensão dessa identidade tem feito a gente ou nos tornarmos ou ficarmos como crentes à mercê das circunstâncias. Se a coisa vai bem, aí eu sou filho de Deus. Ele me ama. Afinal de contas, ele está... É o tal da criança mimada, sabe? Aquela criança que você chega, ela não está preocupada com a tua presença. Ela está preocupada com o teu presente. E tem uns cristãos assim que não estão preocupados com a presença. Estão preocupados com o que pode ganhar, a bênção que pode receber, o que Deus pode fazer. Quando eu tenho essa compreensão da minha identidade como filho, eu vou entender que quando Ele diz que no mundo eu vou ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu vou entender que vai haver momentos difíceis, mas eu não estarei só, porque o pai nunca deixa o filho sozinho. Então nós precisamos restaurar isso na nossa vida, queridos. Restaurar essa certeza de que nós não precisamos, não há necessidade hoje de fazermos nada para sermos aceitos. Porque a partir do momento que entregamos nossa vida para Ele, Ele nos recebeu. E quando Ele nos recebeu, Ele não só colocou no nosso nome no livro da vida, Ele não só nos deu a certeza da vida eterna, Ele nos possibilitou fazermos parte de uma família, aonde Cristo é o primogênito de toda essa família. Então eu e você somos filhos. Então agora eu não preciso fazer mais nada para ser recebido como filho, porque eu já fiz, eu entreguei minha vida para Jesus. Mas, a partir de agora, então, eu devo fazer tudo. Não para ser aceito, mas sim pelo fato de que já fui aceito. Então não é fazer para ser,
é fazer porque eu já fui aceito. Porque quando eu faço para ser, eu espero a recompensa. Quando eu faço porque eu tenho entendimento que já fui aceito, eu faço com expressão de adoração e louvor pelo que Ele já fez na minha vida. Na parábola do filho pródigo, no capítulo 15 de Lucas, nós vamos ver dois filhos. Ali, Jesus está falando uma questão que diz muito a respeito da gente. Ele não só está falando para os judeus, mas está falando a respeito da gente. O filho, ele saiu porque ele tinha uma percepção errada. E por ele ter uma percepção errada, ele sai e gasta tudo que tinha. Diz a Bíblia que ele vai comer da comida dos porcos. E aí quando ele está lá comendo a comida dos porcos, ele cai em si. E aí a percepção dele não alterou, continuou errada. Porque agora ele não quer voltar para a casa do pai como filho, ele quer voltar para a casa do pai como um servo. Em algumas traduções, um jornaleiro. Ele continua com a percepção errada. Então, está com a percepção errada quem sai, e está com a percepção errada quem volta. Mas também está com a percepção errada quem fica. Porque o filho que ficou, também achava que ele conquistava a posição dele pelo esforço dele, pelo trabalho dele. Nenhum dos dois conseguiu se enxergar como filho. E às vezes a gente está assim. Não consegue se enxergar como filho. Não se entende como filho. Como se a gente pudesse fazer alguma coisa para merecer isso, queridos. Nós não fizemos nada. Isso é graça de Deus. É bondade de Deus. É misericórdia de Deus, é o amor de Deus. Você chega na casa da sua mãe ou na casa do seu pai, para aqueles que têm mais intimidade, você não pede nem licença, você vai lá, abre a geladeira. Pega lá o que tem lá dentro. Por quê? Porque você entende que você é filho. Eu fui ver a minha mãe agora, minha sogra, porque fomos a São Paulo. Já não vejo a minha mãe de maneira, pessoalmente, já faz algum tempo. Eu não sentei lá do lado dela e ela não ficou fazendo um monte de pergunta. Eu também não fiquei do lado dela fazendo um monte de pergunta. Eu fiquei aproveitando a companhia dela. E ela pegava a minha mão, que agora nós estamos quase os dois na terceira idade, ela já passou da terceira idade, eu já estou chegando lá, né? Eu me senti dois velhinhos sentados no sofá assistindo a televisão. A mãe e o filho. Filho, não fiz nada para merecer nenhum tipo de carinho, mas por ser filho, ela ama. Por você ser filho, Deus te ama. E essa falta de percepção tem causado grandes problemas e transtornos nas vidas de muita gente. De muita gente. Porque essa falta de compreensão da nossa identidade vai gerar conflitos com o propósito do Pai. Que se eu não me apercebo como filho, eu não entendo o propósito. Aí, a minha relação com ele é a relação do filho mais velho, de serviço. Eu não entendo que há um propósito. Como filho, Deus tem um propósito para a minha vida, a respeito da minha vida. E porque há muita gente frustrada, buscando se satisfazer com coisas que não são eternas, são passageiras. Estão insatisfeitas. Porque não entenderam
Quem é o Pai? Porque se relacionam. A religião, queridos, ela sempre apresentou um Deus. Sempre. Você lê a Bíblia aí, um monte de deuses. Porque a religião apresenta um Deus. Mas Jesus veio apresentar um Pai. Jesus veio apresentar o Pai. Ele diz: eu e o Pai somos um. Na oração que ele nos ensinou, ele diz assim: não é o Pai que é meu, é o Pai que é nosso. Ele veio apresentar o Pai. Então, eu tenho que entender que eu sou um filho amado. E por entender que eu sou um filho amado, e eu tenho um Pai que me ama, Ele tem um propósito para com a minha vida. Amém, queridos? Estou conseguindo me fazer entender? Como diz uma amiga nossa, isso está claro para você? Faz sentido para você? Nós somos filhos. Deus me ama. Mas o mesmo Deus que me ama é o mesmo Deus que me corrige. Porque não há pai que ame seu filho e não o corrija. Então não fuja da correção de Deus. Louve ao Senhor quando você estiver sendo corrigido, porque a correção é uma expressão do amor de Deus para com você. Agora, como eu não me percebo como filho, quando eu sou corrigido, eu fico magoadinho, fico chateadinho. Porque aí eu entro numa compreensão, mas eu fiz tudo. Eu estou fazendo tudo, porque você está trabalhando pelo serviço. Você está fazendo para ser recompensado. De vez de fazer no entendimento de que tudo você já recebeu. E você está fazendo agora como expressão do teu amor, como resposta do teu amor para com Ele. Se eu sou filho e Ele é como pai, nós temos que pensar em algumas coisas. E eu vou pensar só em duas hoje. Tá? Porque depois a gente vai para a ceia. Mas eu vou voltar a falar nesse assunto depois. Salmo 127, versículo 3 e versículo 4. É um texto que a gente usa muito para falar de filhos. E quem é filho aqui? Amém, queridos? Você se entende, se compreende como filho? Salmo 127, versículo 3 e 4 diz assim: eis que os filhos, eu, você, somos heranças da parte do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da sua mocidade. Amém, queridos? Entenda uma coisa: o pai dá ao filho limite, destino e proteção. O pai dá ao, não é a mãe, é o pai, dá ao filho limite, destino e proteção. E o pai é o único que dá direção ao filho. Por quê? Imagina um arco e uma flecha na mão de um arqueiro. Quando ele puxa a flecha para trás, ele tem um alvo, ele mira numa direção, ele tem um propósito para aquela flecha. E a Bíblia diz que nós somos filhos como uma flecha na mão do arqueiro. Nós estamos na mão de quem, queridos? Então Deus tem para mim e tem para você uma direção.
Se você não se compreende como filho, se você não se entende como filho, você não vai compreender o que Deus está fazendo. Aí você vai ter dificuldade do que o Pai deseja com a tua vida. Porque você imagina, Deus não está fazendo uma experiência comigo e você e está com arco e flecha assim, ó. Vai para onde for. Não. Ele tem um objetivo, um propósito definido com a minha vida e com a tua. Agora, se você não entende como filho, você vai fazer o quê? Você vai se rebelar contra a vontade dele. Porque ele vai querer enviar a flecha para um lado e você vai querer ir para outro. Mas por que você vai estar fazendo assim? Porque você não está se entendendo como filho. Porque como filho você é uma flecha na mão dele. É ele que tem a direção. É ele que tem o objetivo para a tua vida, queridos. Eu quando desejei me envolver com as coisas do Senhor, o meu desejo, o meu sonho, a minha vontade era ir embora do Brasil. Fletei com essa possibilidade em 1998, começo de 1999, quando eu fui para a Europa. Voltei disposto a vender tudo que eu tinha, tudo, e ir me aventurar na Europa para fazer a obra de Deus. Mas a flecha está na mão do arqueiro. Por isso que a Bíblia vai dizer, o coração do homem faz planos, mas a flecha certa está na mão do arqueiro. Agora, se você não se entende como filho, você vai se rebelar. Porque você tem um propósito e ele tem outro. E eu queria ir, eu sonhava ir, e Deus apontou a flecha para outro lugar. O propósito dele era outro. O meu propósito era além mar. O propósito dele era o sul do país. Mas por que eu me submeti à vontade dele? Porque eu entendia que eu sou filho. E como filho, ele está direcionando a minha vida. Então, se você não entende isso, você vai entrar em conflitos com aquilo que ele vai fazer. E aí a tua vida vai ser uma vida de cristão frustrado. Porque quando você não entra debaixo da vontade perfeita do Senhor, você se frustra. Porque aí você está pensando uma coisa e Deus te criou para outra. Você está querendo algo e Deus te gerou para outra coisa. E aí você vai passando uma vida inteira contendendo contra a vontade de Deus. E não vai se sentir um filho completo. Vai achar que é um servo somente, porque vai estar trocando o amor de Deus pelo teu serviço, não pela tua obediência. Amém? No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9, diz assim: bem-aventurados ou felizes são os pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Então, um filho de Deus é o quê? Um pacificador, queridos. Se agora você se entende como filho de Deus, você é um pacificador. Amém? E o que é um pacificador?
é alguém que tem a condição de criar uma harmonia, não só entre as pessoas, mas consigo mesmo, de estar bem, de viver feliz, como diz lá o livro do Demo Shakarian, né? O povo mais feliz da terra. Viver feliz. Estar satisfeito em si mesmo. Estar satisfeito com aquilo que Deus te dá. Estar satisfeito com aquilo que te rodeia. É a pessoa que tem a habilidade, tem a característica de ser sereno, ser brando, ser tranquilo, ser equilibrado, centralizado, pacificador, filho de Deus. Você é filho? Você é pacificador? Porque os pacificadores são os filhos de Deus. É Ele que chega no momento do conflito e traz a paz. Por quê? Porque o príncipe da paz mora dentro dele. É onde ele chega, no lugar onde há trevas, e resplandece a luz. Filho de Deus. É onde ele consegue, como filho, carregando dentro de si o Espírito de Deus, que é o selo daquilo que ele é, ele consegue revelar os frutos do Espírito: mansidão, bondade, longanimidade, domínio próprio. Filho. Porque quando você não se percebe como filho, a primeira coisa que você faz é chuta o balde. Mas quando você se percebe como filho, se percebe com o que carrega, você fala: carne, acalma aí que você não manda mais. Eu sou filho de Deus. Calma aí, carne, porque você não domina mais. Eu sou filho de Deus. Então essa percepção, ela muda na nossa vida uma série de conceitos. Como filho de Deus e como filhos que somos, Êxodo capítulo 20, versículo 12, vai dizer: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias. Filho honra. E é um conceito de honra ocidental e oriental que é muito complicado, queridos. Até estava conversando com a Cristina disse: mas eu nasci no Ocidente. Mas o nosso conceito de honra tem que ser do reino. Você quer ver como o nosso conceito de honra é complicado? Vai chegar agora, domingo que vem, Dia das Mães, todo mundo lembra dela. Aí a gente chama ela para almoçar em casa, leva uma florzinha, porque a gente está dizendo dessa maneira que estamos honrando ela. Porque é esse o nosso tipo de honra. O nosso tipo de entendimento de honra é lembrar dessas datas, fazer alguma coisa, né? É fazer aparecer. Mas no conceito de honra oriental, ele não está focado em fazer, está focado na pessoa. E principalmente na autoridade que essa pessoa carrega. Não cargo, tá, querido? Autoridade. Minha mãe, com 90 anos de idade, ela ainda é, hoje, dentro da minha casa, autoridade sobre a minha vida. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor agora, que foi convidado para pegar numa conferência de jovens. Ele é um poeta do Nordeste. Ele foi convidado para pregar na conferência de jovens. Ele tem 81 anos de idade.
Ele disse assim para a pessoa que convidou ele: eu acho que não vai ter problema, mas eu vou consultar o meu pastor. Honra. Talvez o pastor dele seja mais novo do que ele, mas ele tem um conceito correto de honra. Quando a Bíblia está dizendo honra teu pai, nós temos a ideia de que a gente só tem que honrar o pai que a gente vê. E esquece que nós somos filhos. E tem um pai que também é digno de honra. Não só digno de louvor, não só digno de adoração, não só digno de exaltação, ele é digno de honra. É obedecer, porque honra está ligado à obediência, está ligado ao cumprimento do propósito. Quando eu estou cumprindo o meu propósito, quando eu estou obedecendo ao meu Pai, eu estou honrando Ele. Quando eu entendo a minha percepção de filho e me coloco como essa flecha na mão dele, e obedeço a ele, e cumpro aquilo para o qual ele sonhou comigo, eu estou honrando ele. Amém, queridos? Então, quando eu honro ao Senhor, Ele me garante dias abençoados, queridos. Ele não está dizendo que dias vão ser fáceis, vai ser abençoado, porque a bênção é a presença deles. Eu já disse aqui que a Cristina tem um vasinho lá em casa, que tem um cartãozinho que está escrito assim: há dias bons, há dias ruins, mas há Deus em todos os dias. Nós recebemos dele o Filho. O Filho foi nos dado. Hoje nós vamos celebrar, trazer à lembrança, à memória, o sacrifício do Filho que era o unigênito, se entrega na cruz para se tornar o primogênito, abrindo a possibilidade de eu e você nos tornarmos filhos de Deus. E agora, através das nossas vidas, das nossas atitudes, do nosso crescimento, da compreensão do que somos, nós honramos o Pai quando nos colocamos como filhos em obediência a Ele em todos os momentos, queridos. Quando você tem a compreensão correta da sua identidade, vai acontecer uma coisa: você vai desejar entender qual é o teu propósito como filho. Porque às vezes a gente está no engano, achando que propósito como filhos é ministério. Esse é o propósito dele para a minha vida. Para a sua pode ser um grande empresário. Porque ele vai, através de você, através do teu trabalho, através da tua capacitação, abençoar outras vidas. Por isso que você tem que ter o entendimento que há uma diferença entre emprego e trabalho, mas eu não vou falar disso agora. Porque tem muita gente que está sair da manhã só para receber o dinheiro de volta. Por que ele está indo para receber o dinheiro? Porque ele não percebeu que ele é filho. Porque ele não recebe o salário da empresa.
A empresa é simplesmente um instrumento que Deus usa para abençoar o filho. E aí ele vai chateado porque amanhã é segunda-feira. O time dele já perdeu no final de semana. Não sei se ganhou ou perdeu, tá? Não sei como é que está essa coisa. Eu sei que o meu só perde. Então eu posso falar com tranquilidade que eu estou sem problema com isso. Aí o time dele perdeu. Amanhã ele vai sair, está chovendo. Entende? Aí levanta de manhã, o pneu do carro está furado. Aí imagina, e ele está achando que é o pior dia da vida dele. Ele não entendeu que é filho. E ele está sendo dirigido pelas circunstâncias. Mas quando você entende que você é filho, você vai buscar o teu propósito. E entendendo o teu propósito, você vai dar uma resposta ao Senhor. Você vai responder ao Senhor. Um dia eu subi num altar que nem esse. E a única palavra que eu tinha era: eis-me aqui, envia-me a mim. Estou dando uma resposta ao Senhor por aquilo que eu entendi. Eis-me aqui, eu não imaginava o que Ele ia fazer. Porque a flecha estava na mão dele, não estava na minha. E Ele então tem cumprido aquilo que Ele tem sonhado com a minha vida. E eu tenho buscado entender isto. E aí quando eu dou uma resposta correta ao Senhor, aquilo que Ele quer, presta atenção nisso. Quando eu dou uma resposta correta ao Senhor daquilo que Ele quer, aí Ele responde não as minhas perguntas. Ele responde as minhas respostas. Me fiz entender? Quando eu respondo de maneira assertiva aquilo que Ele quer, não é mais as minhas perguntas que Ele vai responder. Ele vai olhar para mim e vai dizer: eis aí o meu filho amado, em quem o meu coração se compraz. Vou ajudar ele. Vou abençoar a vida dele. Vou prosperar a vida dele. Vou alargar os celeiros dele. Vou multiplicar a família dele. Mas ele não está dando uma resposta a nenhuma oração que eu fiz a respeito disso. Ele está dando uma resposta às minhas respostas de como eu tenho entendido o propósito dele para a minha vida. Também como filho, e aí eu vou deixar para a semana que vem, nós vamos conhecer as nossas obrigações. Porque nós temos também como filhos obrigações. Temos direitos e temos obrigações. Paulo, escrevendo a Gálatas, vai dizer assim: todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu sou filho. Eu entendi isso. Muito tempo eu tentei chamar a atenção das coisas de Deus pelo serviço. Até que Deus me tirou e me fez ficar um bom tempo no estaleiro, quieto. E me fez entender. Eu falei assim, quando Deus me tirou de São Paulo e me mandou para Florianópolis, não tinha igreja, não tinha nada. Eu ficava o dia inteiro olhando para o céu e eu dizia assim: Deus, se eu quisesse me matar, eu poderia ter feito isso lá em São Paulo, não precisaria ter todo esse esforço de me mandar para cá. Mas o que Deus estava fazendo? Estava desconstruindo uma identidade de alguém que estava trabalhando para ser reconhecido, para criar uma identidade em mim de filho. E eu sou filho. Só isso. Não sou o melhor, não sou o pior, mas sou filho e Ele me ama. E eu amo e sou apaixonado por Ele. E por ser apaixonado por Ele, a flecha está na mão dEle.
E é Ele que tem determinado o meu destino. Porque como pai é Ele que dá o destino para a minha vida, não sou mais eu. Eu não dirijo mais a minha vida. Se você está dirigindo a tua vida, você não entendeu o que é filho. Eu não dirijo mais a minha vida. Eu simplesmente, entendendo isso, tento dar uma resposta a esse amor de Deus. E quando eu dou uma resposta a esse amor de Deus, Deus responde as minhas respostas, multiplica a minha família, abençoa os meus filhos, me faz eu chegar em lugares que eu nunca imaginei ir, me faz eu alcançar posições que eu nunca imaginei alcançar. Teve alguns que saíram de trás da malhada. Eu não vou dizer de onde eu saí, porque fica muito feio. Mas Deus me tirou de lá. Me limpou. Me colocou uma veste nova. Me colocou um anel de autoridade. Me colocou a sandália e diz assim: você é filho. Vem participar da ceia, da mesa do Senhor. Quero convidar vocês a colocar de pé, queridos. Talvez você tenha alguma dificuldade de compreender que você é filho. Talvez você não se ache digno de ser filho. Mas não é uma questão de se achar digno ou não. É uma questão de que você foi aceito como filho. E quando eu resisto a entender isto, eu estou, de uma maneira, sem se aperceber muito, conflitando com aquilo para qual Deus sonhou com a minha vida, queridos. Então, se você hoje ainda não se sente como filho, não se sente como filha, eu quero desafiar você a se permitir ser acolhida pelo Senhor como filho e como filha. Só isso. O que vai te levar para o céu não é a tua carteira de membro da igreja, queridos. Nem teu envelope de dízimo. Você só faz isso porque você já reconhece quem você é. O que vai te levar para o céu é você ter a compreensão que você é filho amado dele. Filho. Filha amada do Senhor. E quando você se sente assim como filho, você, como eu brinco, de vez em quando você se apercebe até que o cheiroso está perto. Você sente ele, você sente a presença dele, porque o Pai vem, e ele vem. E ele vem com força, porque ele te ama, ele me ama tanto que ele vem sobre a minha vida e sobre a tua. O diabo tem tentado roubar isso da gente, queridos. Querendo colocar na nossa mente barreiras de a gente compreender que nós podemos ser aceitos do jeito que somos. Deus vai te aceitar do jeito que você é, e Ele vai trabalhar para você ficar do jeito que Ele quer que você fique. Ele te aceita do jeito que você é,
Mas aceite Ele como Pai, para que Ele trabalhe na sua vida e você fique do jeito que Ele deseja e sonhou com você. E você vai se sentir satisfeito com isso, porque você vai se sentir completo, pleno, quando você compreender que o que você está fazendo é a flecha na mão do arqueiro, dando destino para a tua vida. Se permita isso, queridos. Rompa com as barreiras que te prendem, com os grilhões que prendem você. Rompa com isso. E se permita ser acolhido pelo Senhor como filho amado. Como filha amada. Eu quero orar com você. Se você precisa dessa experiência, se você deseja isso, se você anela isso, querido, coloca a mão no teu coração. Fala, Deus, eu quero me sentir amada como filho, quero me sentir amado como filho. Eu quero me compreender como filho. Me compreender como filha tua. Eu não quero estar onde eu estou por causa de uma religião, por causa de uma placa, por causa... Não, eu quero porque eu tenho o entendimento e a compreensão que eu sou filho e o Senhor me ama. Me ama. E o Senhor vai me ajudar a eu melhorar a cada dia. Deus, aqui estão filhos e filhas do teu amor, Senhor, a qual o Senhor ama, a qual o Senhor escolheu cada um antes da fundação do mundo, Senhor. Muitos deles, Senhor, não se sentem amados, não se sentem acolhidos como filhos, não se sentem acolhidos como filhas, Senhor. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, conceda a eles experimentar da tua parte essa convicção de que são filhos amados do Senhor. Eu te peço por isso, Senhor, que não haja dúvida, que não haja, Senhor, Pai querido, Senhor, nenhuma inquietação que os leve a pensar o contrário, Senhor. E como filhos, eles se coloquem diante do Senhor, recebendo do Senhor proteção, recebendo do Senhor destino, limites, e tendo do Senhor a direção da vida deles, Pai. Eu te peço por isso, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Deus, restaura a nossa identidade, Senhor. Nós estamos dentro da igreja perdidos muitas vezes, Senhor, porque a nossa identidade foi deturpada, Senhor. Então restaura a nossa identidade como filhos, e nos alegrarmos de estarmos na casa do Pai, de celebrarmos por estar com os irmãos, por carregarmos, Pai querido Senhor, a essência de homens e mulheres pacificadoras que honram. Deus, eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Continue em adoração, queridos. Continue orando. O Senhor está nesse lugar. O Senhor pode soprar aí no seu ouvido. Ele pode falar algo ao teu espírito. Não se distraia.
Às vezes, como acontece quando eu vou falar com a minha mãe, ela fala baixinho. Porque tem coisas que ela quer que só o filho ouça. De repente ele vai falar baixinho só para você ouvir. Oh Pai, vem sobre nós, Senhor, nessa noite. Revela, Senhor, Pai querido, Senhor, a nossa filiação, Senhor. Revela, Senhor, Pai querido, Senhor, que somos filhos amados do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E que toda e qualquer direção e qualquer correção do Senhor, Pai querido, Senhor, seja recebida, Senhor, Pai querido, Senhor, com a percepção correta de que o Senhor corrige e orienta o filho que ama, Senhor. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.